Ok? Acho que agora está todo mundo entrando. Professor, Oi, tô ouvindo. Elisângela, você me tira só uma dúvida. O mobiliário urbano pode ser, tem que ser só o banco, não, né? Tem Não. que ser o banco especificamente? Não, pode ser qualquer um outro, né? Não, para essa atividade inicial, né? Hoje, inclusive, é esse o nosso tema, né, da aula, falar sobre mobiliário urbano. Para esse trabalho inicial, eu pedi que vocês pesquisassem banco, certo, Elisângela? Mas, se você quiser Eu pesquisar entendi algum. qualquer outro mobiliário urbano, qualquer um mobiliário urbano. Mas o que eu fiz tem um banco também, não tem problema. Tá Porque o incluso. que que a gente vai, o que que acontece? A gente vai ver que existem mobiliários, né, que são mais híbridos, então eles não se definem por uma única função. Sim, sim. Isso é algo que a gente vai encontrar também. Tá ok, ok. Obrigada. Ok, boa tarde, pessoal que está entrando, pessoal que está entrando agora. É, Felipe ok, já entrou também. ok. Tudo bem, vocês querem iniciar, então? Podemos começar, sim. Felipe, tu pode colocar a apresentação? Tá bom, vou só espelhar aqui. Me apresentar. Tá dando para ver, professor? Tá sim. Coloca isso, pronto, tá a tela cheia já. Tá a tela cheia aí? Porque aqui não tá aparecendo tela cheia, não. Tá, Pronto. ok, Mudando nosso. gente. Então a equipe é Felipe, A Ingrid, o William. Ingrid e William. Isso. Ok, A gente mudou nosso formato de apresentação, certo. começando com a capa, né? De redescobrindo a paisagem do Riacho, uma proposta de plano de intervenção para a requalificação do ambiente do Riacho Pajeú, né? Do centro de Fortaleza. Aqui nosso sumário, que foi, Certo. que foi o sumário proposto, né, pela senhora, introdução, Uhum, objetivos gerais, deixa eu ir passando. Então vamos para a introdução. A introdução a gente colocou como um subtema, né, a morte do Pajeú, que foi daí que a gente tirou a nossa introdução, né, hum, que foi a partir de um desenvolvimento, né, que todas as cidades passaram para desenvolver, né, para ter um segmento. E a partir disso, a maioria dessas cidades se desenvolveram ao redor dos riachos, né? E um deles foi o Riacho Pajeú, que certo. a partir daí eles já iam degradando o riacho, né? Por conta
joga ali seus dejetos, né? Uhum. Mas aí logo depois teve uma proposta de melhorias, né? Melhorias entre aspas, que seria essa grande obra de canalizar o Riacho Pajeú, né? Foram canalizados cerca de 3.360 metros, Uhum. e equivalente a 70% da extensão do corpo hídrico, né? Quer dizer que então Uhum. ainda há, ainda o riacho ainda consegue respirar, né? Fora desses túneis, Uhum. mas mesmo assim ainda tem o seu leito bem, bem preso, né? Foi bem diminuído esse leito dele, Uhum. e com isso acarretou a gente a fazer esse trabalho, né? É, a, que é a requalificação desse riacho. Porque Certo, vamos com mais isso, para frente, que só a introdução já está demorando muito, senão a gente não entendi. consegue finalizar hoje. Tá bom. Porque com Eu isso, ia né? só fazer um comentáriozinho rápido, tá? Pode. Para vocês conferirem, certo, esses dados históricos, tá, gente? Porque em 1918, na administração do Lúcio Alcântara, acredito que não, tá, gente? Porque, assim, Lúcio Alcântara, ele foi prefeito, foi governador, mas não foi em 1918, não. Até porque ele está vivo ainda, né? Entendi. Inclusive pegou o coronavírus e se recuperou. Deve estar bem Tá perto dos seus bem. 80 anos. Está bem, graças a Deus. Que ele é pai da professora Daniela, né? Que era nossa colega lá na Unifor. Então, sempre tenho muito contato com ela e graças a Deus que ele está bem. Então, estão retirando, né? Então foi pela administração, né? Que naquela época É, estava sendo proposto. Passa, Felipe, para a gente poder vamos continuar. seguindo para os próximos, né? Senão a gente Tá demora bom. muito no slide. Aí, nossos objetivos gerais seria a renaturalização dos rios, né? Do Riacho Pajeú, ter esse resgate ecológico e paisagismo do entorno, tentar deixar o máximo natural, né, no leito do rio, e tentar diminuir essa degradação, né, e tentar recuperar o riacho. Ok, Desenvolvendo uma proposta, né, de intervenção. Isso. ok. Pronto, pode passar. Aí os objetivos específicos é compreender a situação do Riacho Pajeú no contexto de evolução histórica, né? Foi como a gente falou Uhum, que antes eram desenvolvidas ao redor no percurso desse riacho, e compreender a situação do Riacho Pajeú no contexto da evolução histórica, urbanização e desenvolvimento do bairro da cidade de Fortaleza. Aprofundar o entendimento teórico sobre a relação entre os recursos hídricos e a sociedade e os possíveis estratégias de intervenção em córregos urbanos, e propor uma intervenção na área de conformidade com o contexto urbano e com o conceito na dimensão de Kevin Lynch, que foi a leitura que foi proposta para a gente, né? uhum. Com suas dimensões, com essas suas soluções, né? Certo. Aí, para ficar mais completo, se você quiser colocar isso aí, é Hum. interessante falar em dimensões de execução ou dimensões de performance, né? Como a gente fala Ah, assim. entendi. Uhum. Vamos lá. A justificativa a gente também colocou um subtema que foi uma vida meio a catástrofe, né? Que aqui seria, essa imagem está mostrando, seria o local escolhido, né? Que seria uma parte do mercado central, e seria esse terreno aqui atrás, que está totalmente murado. Só não Certo. para dentro do estacionamento do mercado. Mas o local foi escolhido por ter essa localização privilegiada, por já ter vários pontos turísticos perto, né? O passeio público, o Forte, o Mercado Central, a Catedral, o Parque Pajeú, Ok. e
e tínhamos visto que esse Colégio Jesus Maria e José seria um futuro museu, né, que seria o Museu da Imagem. E apesar de ter todos esses equipamentos, né, tem essa carência de áreas verdes, né, que está aí murado. Ok. À frente. Aqui seria o nosso o referencial teórico, né, que seriam as 5 dimensões do Kevin Lynch. A Certo. A senhora quer que a gente explique cada um Não, assim? porque como vocês vão falar mais lá na frente, pode passar aí direto. Pronto. Aqui é mostrando nossa área de intervenção, que é o terreno atrás do Mercado Central, e ao lado do Paço Municipal, né? E pegamos também um terreno ao lado, que passa pela Avenida Leste-Oeste, né? Do outro lado da rua. E ele seria uma espécie de entrada para o centro, que é um local bastante visado na região, com intenso comércio, e esse projeto favorecia essa entrada e a passagem de pedestres para esses principais pontos turísticos, né? Tanto que no decorrer aqui da apresentação, vamos demonstrar um mapa formando um caminho, um percurso turístico. Certo. Aqui o mapa acho que vai falar melhor. Esse primeiro mapa é de Fortaleza, né? Aí, nesse mapa, eu marquei o centro, como é a nossa área de estudo, e marquei alguns outros pontos que são referência, né, de Fortaleza, que é o aeroporto, que está mais no centro do mapa, e o Castelão, que está bem pequeno, ali mais ou menos embaixo do aeroporto. E o resto é a massa verde, as dunas e os rios que tem em Fortaleza. Pode passar. Aí aqui são os elementos da cidade, né? Que é os limites, que a gente não conseguiu botar no mapa, mas do que a gente marcou com predominância foi os pontos nodais, que, pelo que eu li, são pontos que atraem uma grande quantidade de pessoas, que a gente determinou como as praças, as estações e os terminais de ônibus. Eu não sei se dá para ver na imagem, mas está marcado. E os marcos, eu vi que pela sua principal característica era estabelecer uma conexão com o local. E aí eu marquei o Museu do Ceará, o Forte Nossa Senhora da Assunção e a Catedral, como principais. Pode passar. Ok. Aí, no mapa das zonas especiais, o centro ele é dividido em 3. Esse quadrado, esse retângulo do meio é a Z dos 1, o de fora é a Z dos 2, o que está mais azul ali, que é o Poço da Draga, ela é uma Z. Aí tem a zona de orla, da Praia de Iracema, e tem também zona especial de preservação de patrimônio paisagístico, histórico e cultural, que é esse que está mais em cima. Ok. Aí no mapa de espaços livres e o Riacho, os espaços livres a gente marcou como várias praças, e o percurso do rio, as únicas áreas onde ele está exposto ainda é atrás do Mercado Central, nesse bosque da Prefeitura de Fortaleza, que é ali embaixo do Mercado Central, e no Parque Pajeú. As outras áreas que estão em aberto não são áreas públicas, áreas privadas. Pode passar. Aí, na hierarquização das ruas, essa parte em azul, que é o meio do centro, são as vias comerciais. A rosa é as vias arteriais, as vermelhas também. Essa linha branca são as estações de metrô. Essa amarelazinha mais clara são as ciclovias, que a gente só tem trechos na Santos Dumont e na Alberto Nepomuceno, um pequeno trechozinho. E as vias coletoras, que são essas verdes. Pode passar. E aí, no mapa de setorização, a gente tem de amarelo a nossa área, que a gente vai trabalhar para o projeto.
a rosa, que vai ser uma área de proposta de integração com o nosso projeto. Ok. O azul são os pontos turísticos, né? O Mercado Central também é incluso, só que a gente não marcou ele aí, mas são pontos turísticos, é o Forte Nossa Senhora da Assunção, a Catedral e o Passeio Público. Essa marrom são os centros comerciais e o azul claro é a parte institucional. E essa via que estamos passando ali é a leste-oeste. Pode passar. Ok. Aí, o uso de ocupação da nossa área, a gente tem como ponto turístico o Mercado Central, essa área verde. Essa meio salmão é a área residencial, o vermelho, na verdade, é residencial. Essa salmãozinha é estacionamento. Esse cinza lá no canto é espaço vazio e pode passar. O amarelo é casas. Aí, aqui na localização das luzes do entorno, a gente tem no 1, Alberto Nepomuceno, a 2 é Ok. na Alencar, na 4, a Baturité, na 5, a Baturité, na 7, a Leste-Oeste. E também, quando passa do viaduto, é Presidente Castelo Branco, se eu não me engano. Pode passar, Felipe. Esse mapa aqui vai ajudar também, porque a gente É nas ruas. nos cortes das ruas. Certo, para visualizar o perfil, né? Isso. Na Aqui Alberto seria. Nepomuceno, à direita, a gente tem o Mercado Central. Nessa rua a infraestrutura é boa, as calçadas são largas, as ruas também, tem ciclovia, e na esquerda é o estacionamento do Forte, Nossa Senhora de Assunção. Pode passar. Na Rufina Alencar, no lado direito, a gente tem a lateral do Mercado Central, no esquerdo a gente tem a Catedral, aí também a infraestrutura da rua é boa, tem iluminação, as calçadas são largas, e as ruas não tem buraco, é bem preservada. Acho que até passou por uma revitalização recente nela agora. Ok. Esse aqui é o segundo trecho da Rufina Alencar, que fica mais ou menos atrás do Mercado Central, um pedacinho atrás do Mercado Central. As calçadas também são ok. As ruas também tem iluminação legal. Pode passar. Aí na rua Baturité, que é a que fica atrás do Mercado Central. Existe essa iluminação ali na rua Rufino de Alencar para o pedestre ou é só o poste convencional? Não, existe. Que esse tipo de iluminação não é muito comum, né, na nossa cidade. Não sei se vocês já repararam. Mas é o poste normal, não são essas. A senhora está falando assim, questão do estilo do poste? É estilo também, mas me refiro mais à altura, porque a gente tem dois tipos de iluminação. Não, é mais alto mesmo, professora. É o mais poste, aquele mais alto, né, que é o que é o mais comum aqui. E em alguns locais você encontra esses postes mais baixos. Ali na Praia de Iracema, você tem alguns trechos que tem, né? Uhum. Geralmente algumas praças. Entendi. Aí nessa que fica atrás do Mercado Central, eu não vi muita iluminação. A arborização que tinha nela era bem pouca, mas ainda tinha. As ruas, elas não eram muito... As calçadas, na verdade, elas não eram muito largas. Eram bem estreitas, mas dava para passar. Uma pessoazinha dava. Pode passar. Aí nessa rua Baturité, no segundo trecho, que ela é mais... Ela é atravessando a Presidente Castelo Branco. Lá, essa faixa de direção, fica carros estacionados nos dois lados, e o espaço de passagem dos carros é muito curto, fica muito imprensado. E as calçadas lá também não são muito legais, são bem curtas, pequenas. Pode passar. Na José Avelino, que é a rua que fica no outro lado do Mercado Central, as calçadas lá são ok,
só que as faixas de giração elas são extremamente esburacadas, tem muito buraco. Mas a iluminação é legal e não tem arborização alguma. Pode passar. Que é aquela rua que tem até uma marca de trilho, né? Eu passava Sim, Isso, sim. isso. Aí na Castelo Branco, quando eu estava analisando ela, eu peguei um trechinho que era realmente quando você desceu o viaduto. A primeira coisa que tinha um lado era o estacionamento, no lado direito, e logo depois um terreno abandonado, que estava servindo como despejo de entulho. As calçadas eram extremamente curtas, e no outro lado que tinha um estacionamento só que era para um comércio, que tinha ao lado. As duas estão ok. Certo. Pronto. Pode passar. Pronto, agora a gente vai começar a mostrar as imagens, né, das ruas do Street View. Essa daqui é a Avenida Alberto Nepomuceno, tenho dificuldade para falar esse nome, que é a avenida que fica em frente ao Mercado Central. Então, o que a gente pode falar aqui em relação à vitalidade? É uma avenida que encontra-se em bom estado de conservação, relativamente arborizada, e a gente consegue ver que os comerciantes e os visitantes locais, eles permanecem principalmente embaixo das árvores, né, nessas áreas que em relação ao sentido, a gente sabe que essa região ela é predominantemente comercial, o que tem um grande fluxo de visitantes e comerciantes. Em relação ao acesso, é uma região de fácil acesso e com grande fluxo de veículos. É uma avenida que possui boa sinalização, como o Will já falou, com faixa de pedestre, com ciclovia, as calçadas e ruas estão aparentemente bem conservadas e com boas dimensões, certo? Em relação ao controle, é uma região que é bem frequentada, que tem bastante movimento, que é frequentada principalmente por turistas e comerciantes, e é uma das regiões mais visadas e com maior fluxo de pessoas do centro, né, de Fortaleza. Pode passar. E ainda aqui, essa aqui é outra foto da avenida, e a gente consegue ver que a arborização nessa área aqui, ela é principalmente dentro do Mercado Central, né? Que para as pessoas que ficam na rua, as pessoas não se beneficiam dessas áreas de sombreamento. E, de novo, é uma região comercial, de grande fluxo, de fácil acesso, e possui boa sinalização, faixa de pedestre, ciclovia, enfim. Pode passar. Ok. Pronto, essa daqui é a José Avelino, que é uma região que passou por uma revitalização há pouco tempo também. A gente consegue ver que não tem nenhuma arborização, né, nem áreas de sombreamento, e que pela foto a gente vê que até para os pedestres mesmo, a gente não consegue ver muita gente andando aí. Eu não sei se ainda se realiza aquela feira da madrugada, parece que ela se realizava aí nessa região, né? Mas era mais... É isso que eu Pode ia falar. falar. Até essa outra rua, a Alberto Nepomuceno, tem essa polêmica, né, de ter essa feira na rua causando umas barreiras, né, barreiras físicas. Não sei se isso foi resolvido, mas parece que nessa rua José Avelino foi, né? Pois é, até que na pouco tempo verdade atrás. essa rua hoje em dia ela é toda ocupada por pequenos comerciantes, né? Mas De em forma de roupas. feiras, né, professora? Assim, Não, as edificações mesmo. Agora, Sim. à noite, né, tem as pessoas que vêm de outras cidades, outros municípios, né, e fazem a feira aí, mas nessa época Então da ainda pandemia, acontece, acho que né? parou tudo, né? Sim. Então, é uma avenida que tem, uma rua que tem uma boa sinalização, né? E as calçadas também têm boas dimensões. Pode passar, Felipe. Essa aqui Aqui, professora, deixa eu só fazer uma observação dessa rua que vocês falaram aí. Eu conheço pessoas que têm box, entendeu? Que saem dali Tá.
ação, vai para o box, só que eles ainda esse fluxo aí permanece porque eles também, além do box, eles continuam indo pela madrugada, entendeu? Uhum. A gente ainda que fica, não sai, não Mas fica ocupando a via ou ocupando dentro da edificação? na via também, à noite. De noite até de manhã, né? É, exatamente de madrugada, né? Uhum. Uhum. Eu não vejo particularmente nenhum problema com relação a isso, não. Eu acho que a feira é uma coisa super, assim, tradicional, né? Ela é digamos assim, uma forma de ocupação que praticamente desde que o homem começou a se organizar em cidades, né? Que existe essas feiras, né? Não, O que não, não pode é ser o tempo inteiro. Se for uma coisa intermitente que monta, desmonta e que está pegando ali um período que realmente não tem fluxo de carro, né? Eu não o ne- vejo nenhum grande o problema, negócio não. não é proibir, né? É regularizar. Fazer uma coisa melhor Regular, organizada. exatamente. Que aí seria o controle, né? Uhum. Passar aqui pro próximo. Essa daqui é a Baturité, que é uma rua também que a gente vê que não tem muita arborização, também não tem, eu acredito, né, gente, eu não frequento muito essa região, mas pelo que eu pude ver nas fotos, também não é uma das ruas mais bem movimentadas. A gente consegue ver essa pichação aí no muro do lado esquerdo, é uma região com mais lojas comerciais, né, e um terreno bem acidentado, não tem muitos atrativos, e a minha percepção, né, é que parece um pouco abandonado. Em relação à adequação, a gente vê que carece um pouco de iluminação, que as calçadas já são mais estreitas e tem bastante desnível, né? Sim. Em relação ao controle, se dá principalmente pelos comerciantes, os lojistas e pelos moradores. E é uma região com um acesso um pouco mais difícil, né? Pode passar. Essa aqui é a Leste-Oeste, né? Que é também uma avenida com baixa vitalidade, pouca arborização, que eu imagino que deva ser difícil andar a pé aí, né? Durante o período de sol. É o sentido, né? Falando em relação ao sentido, é uma avenida bem importante que liga o litoral oeste ao centro de Fortaleza e que é bem movimentada, né? Tem bastante fluxo de carros. O controle, de novo, se dá pelos moradores do entorno e os lojistas que transitam pela região, e é uma avenida que carece de manutenção, as calçadas são bem estreitas e acidentadas, a gente vê que tem entulho, né? São bem esburacadas e tem pichações e lixo urbano e carece realmente dessa manutenção, né? Pode passar. Essa aqui é a continuação da rua Baturité, e aí a gente vê de novo que nesse trecho a vitalidade está bem baixa, né? A gente está vendo aí que tem esses locais abandonados, com entulho, e que é uma região que a gente vai ter lojas e também vai ter algumas casas mais para frente, e é uma rua que está carecendo de manutenção e que tem essas calçadas bem estreitas novamente. E, de novo, desnível, né? O terreno bem acidentado e estreito. Pode passar. Ó, essa daqui já é uma foto um pouquinho mais para frente, que a gente já consegue ver a diferença, né? Dá para ver as lojas aí do lado esquerdo. Já tem a presença de arborização. Aqui do lado direito tem uma pousada. Então, a gente Pousada já assume Pajeú, que é né? uma Isso, a gente já assume que já é uma região um pouco mais movimentada, né? Tem os hóspedes da pousada e os moradores. Não, só Mas em o nome da pousada ser Pousada Pajeú, eu já estou achando uma coisa sensacional, porque a maioria das pessoas
não tem essa referência, né? Uhum. Nem sabe quem passa por aí por baixo, né, professor? A maioria não sabe. É, aí é o que falta. A maioria dessas ruas são também acessibilidade, né? Que essas ruas Sim, são totalmente. sim. Eu estou falando isso, gente, por ter visitado, né, já a área várias outras vezes e por a gente, infelizmente, não estar podendo agora, mas Uhum, a gente, em outros semestres, já fez entrevistas, né? uhum, E até mesmo o pessoal que trabalha e tudo com as confecções, muita gente não sabe que tem o Pajeú aí. uhum. Eu ouvi falar de relatos, professor, que alguns sabem só por às vezes estar com grande fluxo de água, né? E ele sente a vibração por dentro da casa, né? Por dentro da sua edificação, Uhum, sim, da bem tubulação. provável. Esse aqui já é o trecho da Rufino Alencar, e aí a gente já consegue visualizar essa área do Parque Pajeú, né? E aí, com bastante arborização, mas, de novo, dentro do terreno e Privatizado. exatamente. E é onde tem a prefeitura, né, municipal de Fortaleza e mais para frente a catedral. E aí a gente já vê que é uma rua que tem de fácil acesso, que já tem um fluxo de veículos e pedestres maior e possui uma boa sinalização, calçadas mais largas e ruas bem conservadas. Em relação ao controle, é uma rua bem movimentada, com fluxo de veículos e de pessoas que se dirigem ao centro de Fortaleza. E aí, Essa. Pode. Depois eu falo. vai, Felipe, pode falar. Não, aqui seria uma imagem bem. Com um contraste bem grande, né? Que do lado temos um ecossistema bem abrangente, e do outro, que é onde está o Pajeú também, e está totalmente degradado e fechado com muros, né? Uhum. E seria com esse fundo com o fundo da catedral, com essa junção do parque, eu acho que ficaria uma coisa bem legal, assim. E aí, o finalzinho da Rufino de Alencar, ou começo, não sei. Que também, de novo, está em bom estado de conservação, apresenta pouca arborização, né? Mais nessa parte dos muros e nas laterais da igreja, da catedral. E é uma região de grande importância para o centro da cidade, visto que é um ponto turístico e com grande fluxo de pessoas, atrai muitos comerciantes e feirantes, e é uma região bem movimentada, de fácil acesso e possui boa sinalização, calçadas em bom estado de conservação, tem faixa de pedestre, boa iluminação, Acessibilidade, sim, piso e, tátil, rampas. exato, Uhum. tem ali, aquilo ali é o banheiro químico, né, Isso. Mas acho que que isso nos era por causa da obra, talvez, É, né? isso que eu ia falar hoje em dia, eu acho que não sei não. Eu acho que durante os eventos, talvez, e feriados, não sei. Uhum. E aí também é uma região com bom controle, né? É uma região bem visada, com um grande fluxo de pessoas. Pode passar. Vamos lá. Esse aqui é o nosso quadro de problemas e potencialidades. E aí, em relação às potencialidades, em relação à vitalidade, a gente tem a presença do riacho, né? Do Pajeú, é uma área com relativa arborização, com microclima em torno do riacho, é uma área de intensa atividade comercial, próxima a diversos pontos turísticos da cidade, tem boa infraestrutura urbana, as ruas estão bem conservadas, as vias são sinalizadas e acessíveis, é de fácil acesso, boa localização, passou recentemente por revitalizações, e é uma região que tem um intenso fluxo de comerciantes, artistas, turistas e pessoas fazendo compras. Os problemas que a gente destacou é a arborização, a falta de arborização, carência de espaços de lazer e de contemplação, algumas vias secundárias estão mais degradadas, né, precisando de revitalização. O riacho fica escondido, então a gente vai ser um dos problemas que a gente vai abordar, né?
é uma região primordialmente comercial, então talvez um problema que a gente destacou é que fora do horário comercial, esse movimento já diminui consideravelmente, né? Uhum. As vias secundárias não são sem identidade, e nessas vias secundárias falta um pouco de iluminação, algumas têm os passeios muito estreitos e também tem a presença de edificações subutilizadas. Em relação ao acesso, tem terrenos bem desnivelados, acidentados e com calçadas irregulares, sem ciclovias. E em relação ao controle, nessas vias, ruas secundárias, a gente tem essa sensação de insegurança. Mas, de novo, assim, professora, uma dificuldade que eu tive, essas são as percepções que eu tive pelas fotos, né? Eu não sou uma pessoa que... Felipe está fazendo bastante barulho aí, o teu microfone. Eu não sou uma pessoa que frequenta muito centro, e, assim, vai ser uma das... em relação a essa disciplina, foi um pouco decepcionante a gente ter essa questão, né, de não poder ir visitar e tudo, por conta da pandemia. Verdade. Tava, né, dificultou, assim, pelo menos do meu ponto de vista, essa questão da elaboração do diagnóstico. Pode passar, Claro, Felipe. dificulta mesmo, porque assim, tudo que a gente aprende, né, é que a gente precisa vivenciar o espaço, que a gente precisa conversar com as pessoas, que a gente precisa ir em loco realmente para conhecer uma área. Né? Tem a facilidade que a gente tem, por ser o centro, né, que acho que foi talvez até uma coisa boa da gente ter escolhido o centro, que mal ou bem todo mundo tem alguma referência do centro. Né? Diferente da gente estar trabalhando, por exemplo, um bairro como Messejana, ou como no semestre passado, que a gente pegou o Riacho Maceió, né? Que é ali pegando mais Varjota, Papicu, um pouquinho de Meireles. Mas, assim, a gente vai estar suprindo com esses passeios virtuais, né? Com as imagens, né? Com as fotos, tá? Com os croquis. E eu acho assim, uma outra coisa, estou falando isso não só para a equipe, tá, gente? Estou falando isso para todo mundo, mas assim, o que eu pude perceber é que quanto mais a gente amarra a parte teórica, né, a parte do referencial teórico, isso ajuda o nosso trabalho a ter uma base melhor, né? Então, assim, esse referencial teórico ajuda a gente a ter mais segurança nas nossas decisões de projeto. Né? Então, se você vai seguindo a metodologia, vai seguindo passo a passo, a gente vai vendo como as coisas estão interligadas, concatenadas, e como que elas vão fazendo sentido aí. Certo? Só uma observaçãozinha, tá, gente? Esses problemas relacionados a usos, né? Por exemplo, subutilizados, tá? Isso aí eu acho que se encaixaria mais em controle, tá? O resto, que seria mais problemas de projeto e de design mesmo, que, tipo largura, né? Algumas ruas com passeios estreitos, isso aí sim, aí também está muito bem colocado com relação à adequação. Certo. Vamos seguir. Pode passar, Felipe. Pronto, e aí a síntese, né, dos problemas e potencialidades, de novo, em relação às potencialidades, boa localização, intensa atividade comercial, elevado fluxo de pessoas, potencial para atividades recreativas e contemplativas, sim, boa infraestrutura, presença de ciclovia nas principais vias e áreas com potencial para o paisagismo. Em relação aos problemas, pouca arborização, presença de edificações subutilizadas, ruas secundárias sem identidade, o local mais comercial, os passeios estreitos, pouca iluminação e sensação de insegurança nas ruas secundárias. Ok, vamos para frente.
Certo. Aí aqui, professor, seria aquele mapa de proposta do sistema dos espaços livres, né? Que seria a ligação dos pontos turísticos, que eu tinha colocado como entrada, mas poderia ser vindo aqui do passeio público, aí conhecer o forte, vinha para o Mercado Central e atrás aqui teria o parque, né? Uhum. Que a gente tinha colocado como essa área aqui, a área de integração, para fazer a interligação do nosso parque com esse parque que já é Parque Pajeú, né? Que já é criado, só que é um local privado. Aí ao lado já Na verdade, assim, né, Felipe? Não é privado. Ele é de um difícil público, acesso. mas atualmente a atual prefeitura, a atual administração, ela não permite a entrada, Entendi. mas ele é público, né? É Mas uma aí coisa. a gente poderia propor, né, a integração com esse parque, né? Sim, sim. Eu sempre fui acostumada a saber que esse parque era público, já entrei aí várias vezes, mas só agora com essa administração aí do Roberto Cláudio que ele resolveu A fechar. então foi bem recente mesmo, porque Bem recente foi. mesmo, porque aí na época da prefeitura da Lusiane, que foram 8 anos, era todo o tempo aberto. hum, Inclusive então tem foi um bem. anfiteatro aí dentro, um Aham, é isso que anfiteatro eu tinha até visto. grande. Aham. E aí a gente fazia a ligação, né, com a igreja, com a catedral, ao parque, fazendo. E aqui teria o Museu da Imagem, né, que seria o Tá. futuro Eu fa- pronto. Aqui as diretrizes, que Quer que eu seria. passe? Vamos Como? lá, vamos correr, gente, que a gente só vai sobrar meia hora Então, para outra equipe. é, em Bom, relação às diretrizes, né, a gente tem a abertura do leito do riacho respeitando a topografia, a retirada desses muros para permitir o acesso ao riacho, criação de áreas livres no seu entorno, de um parque com atividade de lazer no leito do rio, aproveitando a estrutura ambiental existente, a recuperação da vitalidade do riacho através do tratamento para a despoluição do seu leito, reestruturação da via viária, reestruturação viária, implementação de ciclovias e faixas verdes, priorizando a mobilidade dos pedestres e ciclistas, repaginação e regularização das calçadas e implementação do mobiliário urbano do parque e no calçadão. Ok. melhorar o Ok? manuseio do. Acho que deveria acrescentar, né, que é um dos principais alimentos, né, do riacho, professor, o manuseio das águas fluviais, né, para ele, somente chegar até ele filtrar de algum jeito, algum. Uhum. Vai, Sim, Felipe, ainda tem equipe. É pronto, isso, né? professor. Esse era o último? Ótimo. Tá, eu fiz aqui algumas observações, mas vamos para frente, porque aí eu passo para vocês, depois eu vou passar o feedback para todo mundo, né? Tá Eu bom, ainda vou ler o trabalho também com mais calma. tá Vamos bom. lá, Magda e Elisângela, e quem mais? Raquel. Magda, Elisângela e Raquel. Quem vai compartilhar? É a Raquel. Ela está aqui? Raquel? Tá sim. Vocês não têm, não, o mesmo arquivo para compartilhar? Estou tentando aqui, professora, que está enganchando aqui, só um minutinho. Opa, alguém ligou um microfone aí bem alto. Tá dando para ver? Não. Ainda não. Você coloca apresentar agora, aqui nessa barra de baixo, e aí coloca compartilhar a tela inteira. Aí, gente, vamos fazendo sempre assim, quando eu falo,
Eu ligo o microfone, quando minha colega estiver falando, eu desligo, para poder não ter muito ruído. Professora, eu já coloquei aqui, mas não está dando certo, não. Quando eu coloco aqui, compartilhar a tela inteira, tá aparecendo, o Chrome deseja compartilhar o conteúdo da sua tela e tal. Aí escolha o que você quer compartilhar. Eu escolho, mas não está indo. Apareceu? Apareceu, Raíssa. Posso começar? Sim, pode iniciar. A gente fez aqui a proposta de redescobrir a paisagem do Riacho Pajeú através de uma leitura urbana e diagnóstica. A equipe é composta por Elisângela Fonseca, Magda, Maria e Raquel Sampaio. Aqui é o nosso sumário. A introdução, eu gostaria de falar que o Riacho Pajeú, ele tem cerca de 7.000 anos. Ele viu a cidade de Fortaleza nascer, crescendo como um pequeno povoado à sua margem esquerda. Em 1918, deu-se o início de uma pequena parte de sua canalização para que a cidade pudesse crescer. E mais ou menos por volta de 1980 foi realizada uma extensa obra de canalização feita pela Prefeitura de Fortaleza, que atingiu 3.360 metros do riacho, modificando seu leito original e desviando o seu curso pelas edificações já existentes, ocorrendo dessa forma a perda natural do seu leito, sua fauna e sua flora. Ok. Existem diferentes abordagens sobre onde é a nascente, a foz do riacho, talvez por causa dos aterramentos feitos ao longo de todo esse processo, mas a gente identificou a nascente como na rua Silva Paulé, e a foz na indústria naval do Ceará. É isso mesmo. A sua extensão percorre 4.717 metros no bairro Centro de Fortaleza. Certo. Todo esse processo de desnaturalização do rio fez o Riacho Pajeú sofrer com o acúmulo de sujeira, lixo e esgotos clandestinos, o que nada faz lembrar aquele rio de águas límpidas que abasteceu aquela antiga vila de Nossa Senhora da Assunção, contribuindo para surgir, a partir dela, a nossa cidade de Fortaleza. Eu diria, em outros termos, que o Riacho Pajeú é uma veia de grande calibre, de muita importância na nossa cidade. No entanto, essa veia ela está soterrada por uma extensa camada de terra concretada. E que seu percurso segue hoje ele segue por pequenas ruas, querendo muito respirar. Vamos lá, vamos para frente. Objetivos. O objetivo geral do nosso trabalho é fazer com que as pessoas percebessem os problemas que surgiram para o meio ambiente após o aterramento e concretização de parte desse riacho, e os específicos seriam fazer o diagnóstico, quais suas principais características, seus problemas e suas vulnerabilidades. E também propondo modificações, né? A justificativa é que o Riacho Pajeú é um recurso hídrico de fundamental importância e ambiental para a cidade de Fortaleza,
e o mesmo corre confinado em um caixão de concreto. Essa proposta de intervenção urbanística no centro tem por motivação uma nova relação mais positiva da cidade com o riacho, justificando a elaboração desse trabalho pela necessidade de estudar soluções que possam construir uma nova proposta de revitalização para esse espaço, oferecendo espaços caminháveis, amenizando a poluição, a arborização, criação de um espaço saudável para os cidadãos. Ok. Magdo, referencial teórico. Ok, pode passar para frente que eu quero que vocês cheguem logo nos mapas. Essa parte é com a Magda, viu? Ok. Magda, liga teu microfone. Desculpa. Professor, nós pegamos o mapa de Fortaleza, fizemos esse recorte, e a gente achou interessante deixar exposto os municípios que fazem limite com Fortaleza, porque esses municípios, os munícipes também frequentam o bairro de Fortaleza, certo? Que é Macaucaia, Maracanã, Eusébio Aquiraz. Certo. Identificamos o aeroporto, que dá para identificar, o Castelão ficou muito pequeno, mas a gente identificou também. A gente identificou uma área que é a parte da ferrovia, que é esse azul, as principais, a vegetação, né, e as hidrografia. E as principais ruas, avenidas que a gente pegou, que é a Praça a Bezerra de Menezes, a Castelo Branco, essa é a Avenida Presidente Castelo Branco e a Washington Soares, dá para ver direitinho, Presidente Costa e Silva, que eu achei interessante essa rua, professor, porque ela vem lá da Noroeste, né, ela desce Da leste a oeste. vem até a sudoeste, né, do mapa, certo? Pode passar. Pode passar. E os marcos, os elementos da imagem, a gente colocou os marcos, identificou os marcos, que é esse azul, e os marcos sendo ponto modal também, que são os cemitério São João Batista, Hospital Santa Casa, Misericórdia, né, a Igreja Forte de Nossa Senhora. Identificou também a unidade de vizinhança, que é esse círculo amarelo, e identificou o Rio Pajeú e o Parque Urbano. Certo. Pode passar. As principais vias de acesso. Volta só aí, um pouquinho. As principais vias de acesso, a gente pegou a Duque de Caxias, que dá continuação com a Heráclito Graça, Dom Manuel, Santos Dumont, São Paulo, Rua Pedro Pereira, Rua Tenente Genebra e Avenida Imperador. A gente pegou essas ruas que fazem a conexão, elas se comunicam entre si. Pronto. Próximo. Aí a zona do plano diretor, né, o bairro ele divide, tem três, no centro, ela faz parte Azedos, que tem um trecho, que é esse azul, mais azulado, e Azedos do centro 2, que ela pega e contorna, é a parte maior. Azeis, que é uma zona especial, que é do Porto, faz parte do Poço da Draga. Ok. E as Jacarecanga, que pega uma parte da Jacarecanga, e a Praia de Iracema e a ZPA. Ok. A gente utilizou... Pode ir, Raquel. Só uma coisinha. A gente utilizou esse mapa como identificação do curso do Rio Pajeú original, porque é um dos mapas mais antigos que a gente tem, né? Pronto. Bom, gente, falando agora um pouco do percurso do rio, né? Assim, para quem conhece um pouco o centro, vou tentar aqui fazer um rápido, vamos dizer assim, um passeio, né? Ele corre quase completamente por baixo da terra. Ele nasce ali na rua Silvio Paulé, ali na altura daquele supermercado Pão de Açúcar, ali Barão de Stuttgart, por ali,
E aí Isso. ele é assim, a gente nem imagina que ali passa um riacho por baixo, né? Mas ali é realmente onde ele nasce. Aí ele segue pelo... Oi. Eu posso só tirar uma dúvida aqui, rapidinho? Claro. Aquele mapa passado ali, que seria do curso antigo do Rio, ele foi tirado da onde? Ele foi tirado de uma página da internet, Fortaleza Nobre. Mas ele é do Exército? É porque, professor, a gente pegou um percurso que era do Exército. Eu não sei se é o mesmo. Com certeza é o mesmo, Felipe, porque né? isso aí não tem como Mudar. né, haver mudanças. Uhum. Esse aí que a equipe está mostrando, acho que é o 1884, é? 1888 tem aqui. 1888. A gente tem um pouquinho mais antigo, mas que é muito parecido, não tem quase nenhuma diferença. Então, assim, ambos são da época de Adolf Webster, que era um engenheiro, né? O Adolf Webster era um engenheiro sanitarista, e que, se você observar bem aí a imagem, ele já tinha uma proposta de preservação de parque, porque toda essa área que está desenhada no mapa, ela está desenhada não como área a ser ocupada, ela está desenhada claramente aí na cartografia como área verde, né? Entendi. É porque aqui, eu moro aqui na Praia de Iracema, professor, eu surfo ali na Vaizinha, né, que é no Poço da Draga, o pessoal fala, eu conheço muita gente ali. Aí muita gente fala que o poço, o riacho deságua lá dentro do Poço da Draga. Não, não é. Não deve ser alguma canalização, né, que eles acham que é isso, né? Não, porque, na verdade, isso aí, eu vou te falar, surgiu por conta de um mapa que não era verdadeiro. Eu não sei qual foi a intenção, mas eu desconfio, né? Não vou fazer afirmações aqui que eu não tenho como provar, mas, assim, a gente desconfia que a prefeitura, ou, enfim, algumas entidades, né, de interesse imobiliário, colocaram aí, muito recentemente, na internet, tá? Um mapa dizendo que a Foz do Riacho é no Poço da Draga. Isso aí não existe. Você tem mapa, como a gente está vendo aí, mapa do século XIX, né? Até mais antigo, que mostra que a Foz é na indústria naval. Entendi. Então, assim, o que estava se pensando na hora de jogar essa Foz para o Poço da Draga? Sim, seria o quê? Tirar a comunidade do Poço da Draga dali. Porque há muitos e muitos anos que muitos empreendedores querem que aquela comunidade do Poço da Draga saia dali. Por causa do aquário que estavam querendo fazer naquela época, agora tá né? Continua esse vazio, continua essa ferida aberta aí, esse buraco que nunca foi terminado, e também já tem quase aí uns 20 anos aí nessa coisa que não sai do lugar, mas isso aí foi uma coisa que surgiu de má fé mesmo. Entendi. De jogar um mapa na internet dizendo que a Foz é no Poço da Draga, quando uma coisa que a gente tem, ainda bem, né? Que nós temos mapas e mapas aí do século XIX para mostrar o contrário, tá? Inclusive, quem gostar dessa parte histórica, gente, eu recomendo muito esse livro, depois eu vou mostrar para vocês no final da aula, que é um livro da professora Margarida Júlia, que foi minha professora, e ela tem um compêndio aqui completo de todos os mapas antigos. Obrigado, professora. Tá. Isso aí de dizer que é no Poço da Draga, isso aí é má fé mesmo. Não existe isso aí. É para uma tentativa de expulsar a comunidade. Pronto. Só dando continuidade aqui à questão do percurso do rio, então ele segue por essas avenidas, né? Passa pela Heráclito Graça, Cortador Manuel. Então até aí ele vai tudo subterrâneo, né? E depois ele começa, em alguns trechos da cidade, pouquíssimos na verdade, ele meio que dá um respiro, né? É onde ele se abre ali no Parque das Crianças, em outras regiões, mas muito pouco. Ele passa
quase todo subterrâneo. Então, ele deságua na indústria naval, como foi falado aí. Pode passar, Raquel. Próximo. Magda. Os espaços livres que a gente colocou, a gente identificou os parques, que são esse verde, o riacho, que é esse pretinho, as pedestres está um pouco clara demais, mas é o amarelo, e assim a gente percebe a conexão, né, das interligações dos espaços verdes. Esses pontinhos, esses tracejados, eles fazem parte, pegam Praça do Ferreira, a Praça João Pessoa, Paula Pessoa, né? Então ele faz toda essa conexão com as praças, as principais praças, né? E a via arborizada, ela se dá mais mesmo com aquelas árvores bem antigas mesmo, na Dom Manuel, na Imperador e na Duque de Caxias, né? E a gente pegou como largo a Praça do Ferreira, e a gente considerou também, professora, a praça ali que fica, Praça Cristo Rei, acho que o nome dela, se eu não me engano, é Cristo Rei, a que fica ao lado do Seminário da Prainha, porque o Seminário da Prainha, essa praça, ela também tem um significado muito grande na origem do bairro, né? A história de Fortaleza, do bairro. Pode passar. Pronto, pode passar. E o mapa de hierarquização, né, da viária, a gente identificou, está tão pequena a tela para mim, é ciclovia, né, essa ciclovia que é a cor mais escura, tipo um vermelho escuro. A gente percebe que ainda é pouco para Fortaleza, para o bairro, né, e o metrô, que ele segue na linha Lilás, que a gente vê 3 pontos. O primeiro lá embaixo na Igreja de São Benedito, né? O outro que fica na cidade de Alencar, e o outro ponto que fica perto do hospital, do cemitério, São João Batista. Certo. As vias arteriais são essas que são verdes, e as vias arteriais, né? E as vias coletoras são a azul, que é a Imperador, termina aqui na rua... Ai, faltou o nome agora, na cabeça. Essa azulzinha. Eu acho que é Silva Paulo Gonçalves Ledo, uma coisa assim. E a vias comerciais, né? Pronto. Pode passar. A setorização da área do Riacho Pajeú, a gente marcou aqui só a área do perímetro do riacho, certo? Então, nessa parte amarela, foi que a gente pôde perceber que é localizada como uma área maior, mais extensa de área habitacional. As áreas em vermelho seriam áreas comerciais, a área verde seria a parte do centro, que ainda tem, ali próximo da prefeitura, que ainda tem um grande espaço verde. As áreas em azul claro, elas são pontos culturais, como, por exemplo, a Caixa Cultural, o Instituto de Arte e Cultura do Ceará, e a área em roxo a gente colocou como área costeira. E essa área que está apontada com a seta é a nossa área de intervenção, que ela pega uma quadra inteira e uma pontinha da outra quadra. Certo? Ok. Muito bem, vamos passar para frente. Sobre o uso do solo, foi que a gente observou que na nossa área aqui a nossa área de intervenção, estamos mostrando aqui as ruas que a circundam, e a maior parte do que se procede nesse lugar são comércios, vários tipos de comércio varejista, comércio distribuidor, temos também pousadas, a habitação a gente achou muito pouco, a gente só encontrou uma casa aqui na rua São José, e na rua Senador Almir Pinto, esse prédio de esquina, ele aparentemente ele é morada em cima e comércio embaixo. Por isso que eu coloquei a parte do comércio embaixo como uma área laranja, só para destacar que seria comércio e habitação.
É aquele prédio lá onde é o Salão das Ilusões? É um prédio bem degradado, e embaixo ela tem umas lojas de comércio de panelas, cabo de Tá. panela. Certo. Fazendo aqui o perfil das nossas ruas. A Rua Conde Deu, ela é uma das melhores ruas que a gente pode analisar, porque ela é a rua que apresenta calçadas mais largas, e também ela tem fluxo para 3 vias de carro, né? Quando eu fui fazer essa parte aqui de colocação da via lá no programa, não tinha a opção de colocar a parada de ônibus em cima da calçada, porque o que acontece lá é que a parada de ônibus é na própria calçada, mas eu coloquei aqui a parte para poder destacar, assim também como os postes, né? Os postes são em cima da calçada dos pedestres, atrapalham a circulação dos pedestres. A Rua Governador Sampaio, ela é uma rua larga para carros, mas as calçadas eu não achei um tamanho muito bom, muito adequado, estreitas. A Rua São José, ela é uma rua de pouca iluminação e pouco fluxo de pessoas. E a Senador Almir Pinto, ela é uma rua estreita, com calçadas intermediárias, e o fluxo de circulação de pessoas é um pouco maior. A iluminação também é melhor se comparada à Rua São José. A Rua Visconde de Saval, ela não é uma rua muito larga, não tem tanta movimentação, e a iluminação dela é um pouco precoce. Essa aqui é a vista do nosso perímetro urbano. Aqui em cima, para a gente poder se situar um pouco melhor, tem uma pontinha que é aparecendo da catedral, né? E essa área verde, que está localizada ao lado direito, seria a parte da prefeitura. Ok. Analisando as ruas, o que é que a gente pode observar? Essa daqui é a Rua Conde Deu, aquela que eu falei que das que a gente analisou é a que tem maior espaço nas calçadas. Em vitalidade, a gente não viu presença de árvores na rua, o fluxo de pessoas nas imagens que a gente coletou era leve, o sentido, a via larga para o trânsito de pessoas e veículos, mas não tem conexão com a natureza, o acesso a obstáculos nas calçadas que estão circulados aí. Como eu tinha falado no exemplo anterior, a parada de ônibus fica em cima da calçada, né? E o controle, a gente viu a apropriação do espaço das calçadas pelos comerciantes, a gente viu de forma negativa. Certo. Aí, nesse caso, como a gente tinha pedido para eu não sei quantos vocês pegaram, a gente tinha pedido 3 por pessoa, né? E aí eu pedi que vocês escolhessem só 3 ao todo para mostrar, certo? Certo, então eu vou passar para as ruas da Magda. Eu acho que quer comentar essa, Magda? Quero. A Rua Senador Almir Pinto é a rua mais movimentada por conta desse comércio, desse pequeno comércio que tem, né? Porém, a gente nós percebemos o quão é estreita a rua, e além de ser estreita, ela é desnivelada e acaba ficando de um lado, de esquerda e direito, os carros estacionando. Quando não consegue, bota às vezes em cima da faixa, em cima da própria calçada, né, dificultando o pedestre, dificultando a mobilidade de qualquer pessoa que passe aí. Ela tem um pouco de árvore, tem uma arborização escassa, mas assim, a vitalidade, a gente achou que, por um lado, ela tem um movimento, mas ao mesmo tempo ela é comprometida de elementos mesmo, de elementos visuais. A foto não dá para ver direito,
professora, mas ela tem uma fiação também exposta e pouca iluminação. É um pouco melhor do que a Rua São José, né? A Rua São José ela é muito insegura, né? Pode passar, ó. Os Pronto, pode bueiros passar. também, eu fico pensando, só um minutinho, Elisângela, Tá. eu fico pensando, professora, nessa rua, porque ela é ela é alta, ela vai descendo. Sim, que ela vai indo ali. Bueiros, só vi esse bueiro aqui, né, e não dá para perceber muito, também os carros ficam em cima do asfalto, da calçada, Da aliás. calçada. Eu só queria comentar um detalhe da Rua São José, pode passar aí, Raquel? A Rua São José. Essa daí. Ó, só tem esse poste aí, ele é em cima da calçada, essa não tem um atrativo, não tem uma comunicação, não tem porta, não tem janela, assim, isso é tudo, não desperta interesse nenhum, ao contrário, se eu fosse à noite, até de dia, eu teria muito medo, né, da insegurança, né? Sim. Uma fachada muito cega aí do lado Muito esquerdo, sério, né? precisa, E do lado direito, muita coisa fechada. não tem vitalidade, não é convidativa. Pronto, Pode ser a pode próxima comentar, Eli. que eu vou comentar. Pode ser a próxima, Raquel. Visconde Saboia. Anterior. Tanto faz. Essa, pronto, pode ser. Bom, gente, essa é a rua Visconde Saboia. Como a maioria do entorno desse espaço que a gente escolheu, ela tem a vitalidade comprometida pela ausência de árvores. Na verdade, rua nenhuma dessas vai ter essa área verde, inclusive prejudicando o sombreamento, né, e o conforto dos pedestres. O acesso a essa rua, ela é uma rua de muito fluxo, mas as calçadas são muito estreitas, extremamente estreitas, e elas dificultam o acesso, né? O sentido, ela tem uma ausência de espaços livres, assim, tem muito estacionamento de carros, então, de carros de grande porte, e isso dificulta os espaços livres. A rua estreita, os veículos grandes estabelecem uma má comunicação visual. A adequação, os imóveis altos, né, de uma certa forma, eles proporcionam algum sombreamento nas calçadas estreitas, porque tem, por ele ser mais alto, traz um pouco de sombreamento. Pode passar, Raquel. Tem as outras ruas, mas aí a gente deixa para... não comenta, né, professor? Ficaram muito bons os croquis. Obrigada. O quadro, são as 5 dimensões de espaço. Tem necessidade, professora, por conta do horário? Não precisa repetir, não, repetir, porque como é um resumo, eu vou ler tudo depois. Pronto. Aí a mapa síntese foi você, Raquel? Então, assim, só um resumo aqui do que a gente viu sobre os problemas e potencialidades das ruas, eu vou falar por alto, certo? Na rua Condideu a gente viu calçadas largas, a gente viu que a rua de lixo no chão, ela estava limpa. Alguns problemas que a gente viu foi a obstrução das calçadas estreitas, sem acessibilidade para pessoas com deficiência, essa aqui seria uma foto que a gente não comentou. A outra foto a Magda já falou, que seriam os problemas das calçadas estreitas. E um ponto positivo seria a presença de árvores no local. Nessa daqui, as potencialidades que não tinha lixo no chão, e um dos problemas seria calçadas estreitas. Então, assim, na maioria das nossas fotos, o que é que a gente observou nas nossas ruas? Que as calçadas são muito estreitas para a circulação pedestre, há veículos altos nas vias, né, muitos caminhões, muita zona para carga e descarga, então isso dá uma poluição visual. E as potencialidades que a gente achou é que mesmo tendo algumas paredes sujas, algumas coisas assim, todas as vias que a gente viu, elas estavam com uma limpeza, poderia dizer, satisfatória.
Uma coisa que a gente não gostou foi que a gente viu que tinha coleta de lixo durante o dia, a gente achou que isso era um ponto negativo, pelo mau cheiro que causa na rua, né? Uhum. E, Mas vocês e viram outros pelo Google Street Views. flagraram o carro do lixo, né? Tem até Caminhão uma do foto lixo. que foi o caminhão do lixo, foi uma das fotos que a gente não comentou. Resta a gente saber se a rua ainda está assim, né? Se atualmente está com lixo, né? Como Infelizmente não são dá para feitos. saber. Só uma observação que eu queria fazer, professora, é que na potencialidade aí desse espaço que a gente escolheu, a gente percebeu o quanto ela é importante para o bairro, certo? Ela tem essa potencialidade que ela faz conexão. Pode observar na foto que ela, tanto tem fotos que dá para ver o mercado, como dá para ver a igreja, como dá Sim, para ver o parque. Então, esse quadrante aí, ele tem uma conexão muito boa. A ponta dele, do lado esquerdo, dá já lá para chegando na Praça dos Leões, que a gente vai falar depois, posteriormente, mais lá na frente. Mas ela certo. tem uma potencialidade muito grande, apesar de ter muito comércio, mas ela tem essa potencialidade de desenvolver um bom trabalho aí. Uhum. Sim, você tem várias perspectivas interessantes, né, aí para serem exploradas de rua, né, dos ícones de você conseguir ver a catedral ali no fundo, né, isso pode ser explorado também, esse potencial aí visual das ruas. Esses pontos na cor verde são os espaços livres, esse vermelhinho é a nossa área de intervenção, esse tracejado vermelho. O tracejado verde seria a ligação que a gente propõe fazer entre esses espaços verdes, e essa linha preta seria a linha do riacho, né, que existe hoje. O que é que a gente teria como uma das nossas propostas? Era tentar interligar esses espaços verdes. Uhum. A gente optou por colocar a nossa área nos dois quarteirões, né, ocupar os nossos dois espaços, com a implantação de um programa que trouxesse mais o riacho, né, à tona e arborizasse e humanizasse mais esse local. Então, fazendo isso, utilizando esses dois quarteirões, a gente estaria bem próximo da Praça dos Leões, Certo. que é esse quadradinho verde aqui no canto esquerdo da nossa área de intervenção. Já conseguiríamos fazer uma ligação desse espaço. E para ligar com os demais espaços, a gente traria uma proposta de ciclovia, que abrangeriam algumas praças, como a Praça dos Mártires, a Praça José de Alencar, Capistrano de Abreu e a Gustavo Barroso. Tá, isso que você está falando já está aqui nessas diretrizes? Sim. Que é o próximo slide. Utilizar a área de intervenção em toda a sua extensão, unida à criação de novos espaços verdes a uma nova distribuição de comércio que estará situado na área, restabelecer o fluxo natural do riacho e sua vegetação, arborização e sombreamento para pedestres, induzir novas formas de comércio que valorizem a cultura local, criação de um espaço cultural, adequação de calçadas visando os critérios de acessibilidade, fazer sistemas de fiação de iluminação através do subsolo, para a gente ter uma paisagem mais limpa, né? Sim. Fazer valorização da paisagem como forma de integração homem e meio ambiente, criação de um calçadão só para os pedestres, um espaço na rua General Santos. Certo. Criar espaços de lazer aproveitar para todas as idades, promover a separação do lixo e encaminhar para a reciclagem, criar um espaço de tratamento de água do riacho para ser usado no espaço da área de intervenção e a criação das ciclofaixas. Ok. Então, assim, a gente pensou trazer, junto com essa proposta de melhorar o espaço, separação de lixo, aproveitamento de água. Então, assim, colocar também esses recursos em união com esse restabelecimento do riacho, né?
Ok. A gente concluiu que, apesar do riacho, que o Riacho Pajeú sofreu uma intensa diminuição do seu percurso através dos aterramentos, que uma das consequências para a cidade foi o fato de ter ocorrido uma considerável perca ecológica, diminuição da paisagem natural, que deu lugar a ruas mal projetadas, calçadas inapropriadas para uso de pedestre, pouco sombreamento. Fizemos um diagnóstico da área do rio no centro da cidade e escolhemos uma área de intervenção tendo como base as 5 dimensões de performance de Kevin Lynch, identificando os problemas e as potencialidades, e concluímos que os espaços verdes são elos de ligação entre as pessoas e o meio ambiente, e que a diminuição do percurso do rio trouxe problemas, como fluxo inadequado de águas, por exemplo, em período de chuvas, diminuição do sombreamento da cidade, que sua restauração seria de fundamental importância para trazer para a sociedade uma situação mais organizada em termos ecológicos de cidade. Ok. Muito bem. Joia. Parece que a Magda caiu aí, mas aí ela entra de novo. Bom, gente, parabéns também aí, tá, pela apresentação do trabalho, as 2 equipes, acho que estão no caminho certo, né, não vai dar tempo de eu falar de todo mundo hoje, na verdade, né, porque já são 3h05, mas assim, a gente atrasou um pouquinho por conta de que segunda-feira realmente eu não tive condição de entrar online, mas a gente recupera, pessoal, tranquilo que a gente vai conseguindo recuperar, tá? Queria só falar um pouquinho sobre a atividade que eu lancei de ponto extra, porque acho que pode surgir um pouquinho de dúvida com relação a isso, tá? O que é a ideia? Estou propondo para vocês uma atividade que ela já vai, de certa forma, né, ser um ponto de partida para a fase que a gente está entrando agora, né, que é a fase de projeto, tá? Então, assim, próxima aula a gente vai ter uma temática mais específica, tá? Que a gente vai falar só sobre mobiliário urbano. Eu vou dar um feedback rápido para vocês e a gente vai entrar nesse assunto de mobiliário urbano, tá? Então, o que eu pedi para vocês? Pesquisarem, né, o mobiliário urbano, a princípio um banco, tá, que foi colocado, mas se alguém quiser pegar alguma outra coisa, a gente sabe que tem mobiliários híbridos, né, que tem mais de uma função e tudo. O importante é o quê? Que você consiga, a partir de uma foto, tá, de uma coisa que você encontrou como uma referência interessante em termos de desenho, que você vá transformar isso, né, botar a mão ali e desenhar. Então, eu estou sugerindo que vocês usem escalímetro mesmo, tá? 1:20, ou quem achar que fica pequeno, pode até desenhar 1:10, já que a gente vai estar tratando de bancos, de lixeiras, né? Basicamente da escala humana. Outra coisa, última data de entrega, né, Júlia? Eu recebi aqui umas datas, tá? Para a gente fazer a nossa programação, tá? Então, assim, como eu já estou tendo que fazer toda uma reprogramação, porque eu já vi que não vai dar nem 2 aulas para a gente, todo mundo conseguir apresentar. Então, eu vou reservar um prazo eu vou distribuir aqui, digamos assim, para 3 aulas, né? Lembrando que o quê? Essa fase final agora, a gente vai focar no projeto, tá? Então, a gente não vai mais apresentar diagnóstico, no máximo o que vocês vão apresentar é uma compilação dessa que vocês fizeram, né? Com relação aos problemas encontrados na área, tá certo? E já entrando mesmo, planta da quadra, vias mais importantes. Aí, por exemplo, essas vias que vocês fizeram o perfil de via vão mostrar o antes e o depois. Então, assim, as apresentações vão ser muito mais focadas no projeto, tá? Nos mobiliários, né, que vocês vão desenhar, que vocês vão desenvolver.
É basicamente planta, né? Alguma vista, alguns croquis e tudo, e fazendo esse resgate do que vocês encontraram de problemas. Eu passo exatamente as datas, tá, para vocês na próxima aula por conta disso, porque eu estou querendo distribuir as apresentações assim por 3 aulas, aí depois a gente fica com uma aula para feedback, para passar informações para vocês, e ainda fica com uma possibilidade aí, né, caso haja algum problema em algum trabalho, alguma possibilidade de uma recuperação. Então, assim, eu vou distribuir essas datas no que a gente tem, mas, assim, a princípio, gente, o nosso semestre, ele vai até quase final de julho, mas eu acho que a gente consegue terminar um pouquinho antes, tá? E, assim, também, vai depender muito também do ritmo de vocês, tá? Porque eu posso até puxar um pouquinho mais para frente as apresentações, a gente conseguindo terminar os principais temas que a gente tem, né? Vamos falar um pouco de mobiliário na próxima aula, vamos falar de infraestrutura verdes, vamos falar sobre diferenciação de escalas entre parques, né, entre praças, quais são essas principais diferenças. Então, assim, a gente zerando mais essa parte teórica, vamos ter essas outras rodadas de apresentação, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, vai até julho, tá? Nosso semestre. Sendo que a gente pode começar as apresentações um pouquinho antes. Então, assim, essa atividade, tá, gente? O ponto extra é para você mostrar aqui na nossa sala virtual. Não é para mandar para o e-mail, não é para mandar para o WhatsApp, é exatamente para fomentar essa participação, tá? É uma forma que a gente tem de trazer o pessoal para a sala virtual, né? Trazer o pessoal para junto, promovendo aí esses pontos né, de extra para estimular, tá certo, Júlia? Então, assim, estou reformulando esse calendário com mais tempo de apresentação, passo para vocês na próxima aula. Então, próxima aula, a gente entra com esse tema, tá? De mobiliário, e vocês ficam essa pesquisa aí, né? Lembrando que é ponto extra, né, gente? Então, assim, quem não quiser, não puder fazer, estou cheio de coisa, estou fazendo ateliê, também não tem problema, né? Na verdade, eu estou fazendo isso aqui muito mais para estimular e criar mais oportunidade aí da gente aprender do que qualquer outra coisa, tá bom? Alguém quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa? Já estamos um pouquinho de tempo estourado. Professora, não tem um roteiro específico para o trabalho, não, né? A próxima etapa, não. Seria só perfil das vias, plantas, vistas e croquis, né? Tem sim, Magda. Eu vou atualizar, tá bom? Eu vou atualizar. Então, assim, o roteiro, ele é o mesmo, tá? Só que a gente vai ter digamos assim, como se você tivesse uma inclusão de um capítulo de projeto. E aí eu vou colocar todos os itens de projeto, um por um, que vocês vão apresentar, tá bom? Eu hoje mesmo estou atualizando esse roteiro. E aí, passo para vocês. Joia? Então tá, na nossa próxima aula eu começo falando os comentários dos trabalhos, dando feedback disso, né? Vou tentar ser o mais rápida possível para a gente entrar no nosso assunto de imobiliário, ok? Gente, mais uma vez aí, obrigado pela presença de todo mundo, tá? Vamos recuperar essa aulazinha aí que a gente perdeu. Eu vou procurar na aula que vem fazer as duas coisas, tá? Fazer o feedback e fazer já a aula de mobiliário para a gente não se atrasar muito. Mas, assim, no geral, tá? Já adianto para vocês que eu acho que o balanço foi muito positivo, né? Até agora eu acho que está todo mundo indo num caminho bem legal, apesar da gente não ter conseguido ir na área.
de verdade, né? Realmente, pelo menos virtualmente, a gente está conseguindo se transportar lá para o Pajeú, né? Tá bom? Então, valeu aí todo mundo que participou, tá bom? Obrigada, obrigada mesmo, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.